Bom, nós já estamos aqui com conexão devidamente estabelecida com o advogado, Dr. Djalma Pinto, ele que é especialista em direito eleitoral e participa com a gente no nosso Jornal Integração desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Eu quero já trazer aqui o Dr. Djalma para saudar aqui os nossos ouvintes de Itapajé e de mais aproximadamente 20 municípios aqui na nossa região. Dr. Djalma, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Integração da Atitude FM. Boa tarde, Clésio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Integração FM. Uma honra e uma alegria participar do seu programa nesta belíssima cidade de Itapajé. Muito bem, doutor Djalma, eu inicialmente aqui agradeço, logicamente, a sua atenção. A gente lhe perturba vez por outra, né, porque o seu conhecimento, logicamente, é extremamente importante e ajuda tanto a nossa equipe como, consequentemente, os nossos ouvintes a nos esclarecer aqui determinados assuntos, determinadas situações, em especial no tocante a direito eleitoral. Aqui no município de Itapajé aconteceu essa semana já uma audiência de instrução referente a um processo, uma ação judicial de investigação eleitoral que foi movida por uma das coligações derrotadas na eleição municipal passada, eleição de 2020, contra a coligação vencedora, né, no caso da prefeita doutora Gorete Caetano, aqui do município de Itapajé. Logicamente, eu não vou pedir que o senhor fale desse caso, afinal de contas, o senhor não tem conhecimento aqui dos autos, né, o que consta nesse processo. Mas para que a gente consiga compreender melhor, eu queria que o senhor iniciasse aqui exatamente falando o que de fato é, doutor Djalma, uma ação de investigação judicial eleitoral. Como é que ela acontece? Qual é que pode ser o desfecho final de um processo como esse, doutor Djalma? Correto. A ação de investigação judicial é um mecanismo processual colocado à disposição de partido, candidato, coligação, federação e do Ministério Público para apurar abuso do poder político, abuso do poder econômico, abuso do poder de autoridade ou abuso do poder de comunicação social, entre o registro da candidatura até a diplomação. Essa ação ela é ativada, no caso de eleição municipal, perante o juiz eleitoral da comarca onde ocorreu o pleito, e as partes podem arrolar até 6 testemunhas, e o processo transcorre com ampla defesa, garantia da ampla defesa, oitiva de testemunhas em audiência de instrução, e posteriormente é assegurado o prazo para as alegações finais, e depois o juiz, então, vai decidir pela procedência ou improcedência da investigação. É importante destacar que ela não impede, por outro lado, também a propositura da ação de impugnação de mandato, que está prevista na Constituição para apuração do abuso do poder econômico, de corrupção ou de fraude. Esta ação de investigação judicial ela está prevista na Lei Complementar 64/90, mais precisamente no artigo 22. É largamente utilizada no Brasil e o objetivo, o princípio, tanto dessa ação como da ação de impugnação de mandato, é preservar a lisura, a normalidade, a integridade do processo eleitoral, a fim de que haja transparência e tranquilidade para que aquele que vier a ser eleito realmente tenha observado rigorosamente os ditames da legislação eleitoral vigente. Ok, e no caso, doutor Djalma, esse ato que aconteceu essa semana, foi inclusive na última quarta-feira, que foi audiência de instrução. O que de fato é, como é que se dá uma audiência de instrução e quais são as etapas que a sucedem dentro de um processo como esse? Correto. Essa audiência de instrução nada mais é do que a convocação das partes para que ouçam as testemunhas que foram arroladas, sejam pela parte promovente, que no caso aí parece que é uma coligação, seja pelos promovidos, a prefeita e o vice-prefeito, como litisconsorte necessário. Cada parte pode, como eu disse, arrolar até 6 testemunhas. Essas testemunhas, então, são ouvidas nessa audiência de instrução designada pelo juiz, que essas pessoas que são ouvidas podem se reportar a terceiros ou a documentos que, então, são ouvidas, no caso de pessoas de terceiros
indicados ou apontados, ou então os documentos requisitados para facilitar ou para favorecer a instrução do processo, que busca, em última análise, apurar os fatos que foram apontados na petição inicial como tipificadores do abuso do poder econômico, ou do poder político, ou do abuso do poder de autoridade, conforme tipificado, conforme esclarecido em cada petição inicial. No caso aí, eu realmente não conheço o fato, sei apenas que teria vinculação com a atuação de um sindicato. Realmente, o juiz vai, após ouvir as testemunhas, ouvir a defesa, a réplica dos autores da coligação que promoveu a ação, o juiz vai, então, formar um juízo, formar o seu convencimento sobre a procedência ou improcedência daqueles fatos denunciados como abusivos ou como comprometedores da normalidade do processo eleitoral. Um ponto que precisa ficar muito bem esclarecido para todos os que participam do processo eleitoral é que candidatos, partidos, federações, coligações, todos os eleitores, todo mundo que esteja envolvido, direto ou indiretamente, do processo eleitoral, deve ter a consciência de que todos devem respeitar as leis para garantia da lisura, da transparência e da normalidade do processo eleitoral. Com isso, nós consolidamos a nossa democracia, que pressupõe alternância do poder, sem abuso, sem ilicitudes. Muito bem. E aí, doutor Djalma, nos dois cenários, sendo comprovada a irregularidade, né, sendo julgada procedente, portanto, a denúncia, o que acontece? E sendo julgada improcedente a denúncia, também o que acontece nesses dois cenários? Qual é a sequência dos fatos? Primeiro, se for julgada improcedente a ação, o mandato fica preservado e os candidatos que foram eleitos, que são acusados da prática de abuso, de ilicitude, eles continuarão no exercício das suas respectivas funções até o término do mandato. Por outro lado, se a ação for julgada procedente, for reconhecida a prática do abuso do poder político, do poder econômico, aí o juiz poderá realmente determinar a cassação do diploma, do mandato, e aplicar a pena de inelegibilidade por 8 anos a contar da eleição em que ocorreu a ilicitude. Essa decisão enseja um recurso de 3 dias para o Tribunal Regional Eleitoral. Se o Tribunal Regional Eleitoral ratificar a decisão que condenou o gestor e o vice, e as pessoas que foram denunciadas ou que estão integrando o polo passivo da investigação, se o tribunal ratificar uma decisão eventualmente condenatória, caberá à parte interpor embargo de declaração para apresentar o recurso posteriormente ao Tribunal Superior Eleitoral, com uma particularidade. Após o julgamento de eventuais embargos de declaração, existindo condenação ratificada pelo Tribunal Regional Eleitoral, haverá, então, o afastamento do cargo. O Código Eleitoral, lá no artigo 224, ele previa que esse afastamento só ocorreria após o trânsito em julgado da decisão que cassasse o mandato. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, considerou incompatível com a Constituição a permanência do substituto do prefeito, que é afastado, ou seja, o presidente da Câmara, que assume, após o afastamento do titular do cargo, até o trânsito em julgado da decisão condenatória. A Suprema Corte entendeu, e parece que é razoável isso, que esse prazo seria muito longo para que a titularidade do Executivo Municipal fosse exercida por quem não foi eleito, no caso, o presidente da Câmara. Então, o entendimento dominante hoje é no sentido de que, uma vez cassado o mandato, no caso, pelo juiz eleitoral, ratificada a condenação pelo Tribunal Regional Eleitoral, após a apresentação de eventuais embargos, o afastamento deve se consumar e o tribunal marcará, então, uma data para novas eleições.
Ok, então em caso de ser julgada procedente a ação, comprovada a irregularidade, aqui na primeira instância não haveria já de imediato o afastamento do cargo, é isso, doutor? É exatamente isso. Não, o processo tem que ser submetido ao tribunal e somente depois da ratificação pelo tribunal é que se dá o afastamento. Não precisa esperar o trânsito em julgado da decisão. Aí, como é que ocorre o afastamento? O tribunal determina o afastamento e assume imediatamente o presidente da Câmara, e a Justiça Eleitoral, então, vai fixar nova data. Nesse interregno, após o julgamento do processo no tribunal, a parte prejudicada pode interpor recurso para o Tribunal Superior Eleitoral e pode pedir uma medida cautelar para permanecer no exercício do mandato. Caberá, então, ao Tribunal Superior Eleitoral avaliar a existência de elementos que justifiquem a concessão da medida cautelar para que volte, então, o prefeito eleito a exercer o seu. Ok, e em que situação eventual, doutor Djalma, poderia acontecer uma nova eleição? Aí o seguinte, se for mantida a cassação, se não existir cautelar, se não existir nenhuma retificação ou modificação da decisão que determinou o afastamento, aí você vai ter realmente nova eleição. Essa nova eleição, ela será direta se ela ocorrer antes dos 6 meses para o final do mandato. Se for nos 6 meses para o final do mandato, aí a eleição é indireta, sendo os eleitores apenas os integrantes do Poder Legislativo, no caso aí a Câmara Municipal. Mas se a cassação pelo tribunal for confirmada antes dos 6 meses que antecedem a data da nova eleição, de 2000, no caso, 22 de 26, né? 2024. 2024, a próxima eleição, se essa cassação for ratificada eventualmente pelo Tribunal Regional Eleitoral até 6 meses antes de 2024, da próxima eleição, a eleição será direta. Se for nos 6 meses que antecedem a eleição, aí sim será eleição indireta, com a participação apenas dos vereadores. Ok. Doutor Djalma, um processo como esse, em linhas gerais, existe basicamente um roteiro que possa, segue esse rito aqui, ou cada caso, de fato, é um caso? Não, o processo ele tem como pressuposto a segurança jurídica. Então, o processo tem ritos que devem ser rigorosamente observados. Se não forem observados esses ritos, é caso, inclusive, de nulidade, porque você não pode ficar à mercê da insegurança, da intranquilidade, da improvisação. Por isso, não apenas o magistrado que conduz o processo, mas todas as partes envolvidas na relação processual devem ter esse compromisso de buscar respeitar as normas processuais, todos os procedimentos que estão estabelecidos pelo legislador, para que haja o quê? Segurança jurídica, paz social e, enfim, decisão que se exige, a sociedade exige que a decisão seja pautada exclusivamente com base nos fatos cristalinamente apurados, sem ofensa ao contraditório e ampla defesa, e que seja a decisão compatível com o que está previsto na legislação. O magistrado examina os fatos, dos fatos apurados, ele então a norma jurídica que vai incidir naquela relação processual. A partir daí é que os efeitos que eu já coloquei, no caso a cassação ou a improcedência da ação, para que haja o quê? Para que haja a prevalência da ordem jurídica. Não pode haver improvisação, não pode haver invencionice. O que se espera no Estado democrático de direito é que a lei seja integralmente cumprida por todos os participantes dessa relação processual. Muito bem. E como a situação se refere à coligação, à chapa em si, doutor Djalma, em uma eventual, de fato, confirmação de cassação, o vice assumiria ou seria o presidente da Câmara Municipal, a chapa cairia toda? Como é que funcionaria?
Muito boa a sua pergunta. O vice, na realidade, ele é votado na chapa única. A chapa é única, una e indivisível. Se o titular da chapa for realmente cassado, e o vice, evidentemente, segue a mesma consequência. Ele foi eleito a partir da votação dada ao titular da chapa. Se o titular da chapa foi destituído do seu mandato, essa cassação repercute na figura do vice. O que pode acontecer é que a inelegibilidade pode não alcançar a pessoa do vice quando o vice não concorre para aquela irregularidade ou aquela ilicitude que motivou a cassação do titular da chapa. Então, a sorte do vice está umbilicalmente atrelada à situação do titular da chapa, porque realmente a chapa é una e se o titular foi destituído, esse fato repercute na situação jurídica do vice. Muito bem. E agora, esse ponto é relevante, por quê? Pois não. Clécio? Porque se você for destituído, cassado por infração eleitoral, aí repercute no vice. Mas, por exemplo, quando a cassação ocorre por improbidade administrativa, numa ação diferente que não tem nada a ver com a justiça eleitoral, aí, nesse caso, o ato é personalíssimo do titular, do chefe do executivo. Então, aí sim, quando a justiça comum destitui, aí não repercute na situação do vice, a menos que o vice também seja coautor da ilicitude que motive a destituição do titular do cargo na eventual ação de improbidade. Em matéria eleitoral, uma vez destituído o vice, ou melhor, destituído o prefeito, o vice também automaticamente segue o seu destino. Por isso que é convocado o presidente da Câmara. A votação do titular do mandato, que tem a sua cassação decretada pela Justiça, a sua votação é considerada nula, portanto, não aproveita a situação do vice que integra a sua respectiva chapa. Ok. Doutor Djalma, uma última pergunta. Existe algum cenário, algum tipo de situação que, em caso de cassação, o presidente da Câmara permaneceria no comando do Poder Executivo até a chegada, por exemplo, de uma próxima eleição, no caso de 2024 ou não? Não, aí é que está. Por isso para evitar isso, é que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional, incompatível com o Estado democrático direito que pressupõe a votação, participação do povo para escolha dos seus governantes, é que o Supremo mandou retirar essa exigência da coisa julgada. Por quê? Porque o prefeito era afastado, o vice assumia o comando do executivo e ele se perpetuava até 1 ano, 2 anos, até o trânsito em julgado daquela decisão. Por isso que o Supremo ele interpretou esse artigo 224 do Código Eleitoral, excluindo essa exigência da coisa julgada. Para exatamente o quê? Para que, uma vez o tribunal decidindo pelo afastamento, o presidente da Câmara assume, mas imediatamente o tribunal deve marcar a próxima eleição dentro de 20 e 40 dias, dentro de 20 ou 40 dias, para evitar esse exercício do poder pelo presidente da Câmara, que não foi votado para ser, eventualmente, o chefe do executivo, o prefeito municipal. Isso vale apenas para a eleição de governador e de prefeito. Em relação à eleição de presidente, essa norma ela não se aplica porque se trata de uma eleição que deve ser direta, se a cassação, por exemplo, do presidente ocorrer nos primeiros 2 anos. Se for depois dos 2 anos, a eleição será indireta pelo Congresso Nacional. Mas, no caso de prefeito ou de próprio governador, após a condenação, a cassação do mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral, essa corte, julgados eventualmente apresentados os embargos de declaração de ser julgados, essa corte já deve, então, fixar a data para a realização da nova eleição, para que não haja esse exercício do mandato pelo presidente da Câmara
por um período muito longo, porquanto ele não foi eleito para essa função. E o pressuposto da democracia é que o soberano do poder é o povo, e o povo é que escolhe os seus representantes para o poder legislativo e o representante que vai conduzir o poder executivo. Então, já que você diz que é a última indagação, eu quero conclamar os eleitores, o povo em geral, as pessoas lúcidas do município de Itapajé, para essa grande reflexão. Nós consolidaremos a nossa democracia a partir da escolha de pessoas capacitadas para o exercício da função. Nós temos que trabalhar a educação para a cidadania, que está prevista lá no artigo 205 da Constituição, qualificar as pessoas para o exercício do poder. Qualquer pessoa que esteja filiada a um partido político 6 meses antes da eleição pode se apresentar como candidato, como legítimo postulante ao exercício do mandato. Nós temos, então, que qualificar essas pessoas para que possam exercer o mandato à altura da expectativa de quem os elegeu, ou seja, atuando sempre em função do interesse coletivo, do interesse superior da coletividade. Se nós consolidarmos essa ideia de utilização do poder para a satisfação do interesse coletivo, nós construiremos um município próspero e uma nação que vai conviver com a paz e com a prosperidade. Ok, eu disse que era a última, doutor, mas me veio aqui uma outra e eu quero aproveitar essa oportunidade que temos aqui de ter a sua participação no nosso informativo. Com relação a prazos, muito se fala que a justiça ela é muito morosa, muito lenta. Em primeira ou em segunda e em última instância, existem prazos pré-estabelecidos para que esse processo em cada instância seja concluído, doutor Djalma, ou não tem como estipular prazos? Olha, muito interessante também essa pergunta. O legislador, preocupado com a necessidade de segurança jurídica, de garantia da estabilidade do poder, porque o poder político é o poder mais importante dentro da sociedade, que detém, inclusive, a força, o aparato repressor do Estado. Então, não pode haver questionamento em relação à legitimidade de quem está ocupando a governança do poder político. A Lei 9504, ela estabelece o prazo máximo de 1 ano para a conclusão do processo, do seu início até o seu término. Evidentemente que é uma exigência do legislador que tem, em contrapartida, dificuldade de ser operacionalizada, porque a quantidade de processos em tramitação, a partir do registro, impugnação de mandato de investigação, no Estado todo, realmente isso demanda tempo, porque tem a necessidade de contestação de oitiva das testemunhas ouvida de pessoas que são indicadas ou apontadas nesses depoimentos, a tramitação do processo, embora a lei exija que ocorra em 1 ano, infelizmente, a prática, a realidade é que esse prazo não é observado. O que se espera é que haja realmente esse compromisso com essa celeridade e, sobretudo, que a justiça seja aplicada. É muito importante no processo eleitoral, e o Brasil precisa evoluir nesse particular, que haja observância integral do princípio da impessoalidade, da neutralidade. O juiz que vai decidir o destino daquele governante que está sendo acusado, Ministério Público, enfim, todas as autoridades competentes para destituir, para caçar mandato, para punir pessoas que participam do processo eleitoral, essas pessoas devem ter esse compromisso com a neutralidade, com a impessoalidade, para que realmente a justiça saia engrandecida, sem suspeição, porque não existe coisa mais deletéria para o conceito do Poder Judiciário e para a longevidade da nossa democracia do que a suspeição em relação a quem tem por dever aplicar a lei, cumprir o ideal de justiça, que é uma das metas da nossa Constituição e o sonho de todo o povo que almeja a paz e a segurança. Muito bem. Doutor Djalma, eu agradeço ao senhor pela sua atenção, pela sua disponibilidade. O senhor muito nos ajuda aqui exatamente a entender toda essa situação referente a esse tema, a esse assunto. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Jornal Integração. Inclusive, se tiver alguma outra informação ou orientação que o senhor sempre muito bem repassa à população nesse sentido, né? Exatamente, a população está atenta, atuante com relação
aos seus direitos e seus deveres, em especial no tocante a se tratar de processos eleitorais, e a população, de fato, ela tem um papel extremamente importante, né, nesse processo de mudança que a gente prega, que a gente almeja que, de fato, aconteça na nossa sociedade. Fique inteiramente à vontade. Clécio, eu quero lhe parabenizar, rapaz. Você é um jovem brilhante, realmente comprometido, com uma boa informação. Eu quero parabenizar, portanto, a sua emissora, parabenizar o seu programa, parabenizar os seus ouvintes, que têm o privilégio de ter contato com uma pessoa que tem essa desenvoltura, esse compromisso com a verdade, com a boa informação. E eu estou sempre à sua disposição, exatamente em homenagem a esse seu talento e a maneira como você exerce um jornalismo de qualidade no município de Itapajé. Parabéns a você, parabéns aos seus ouvintes e à emissora. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, um abraço, doutor Djalma. Conversamos, portanto, com o advogado doutor Djalma Pinto, especialista em direito previdenciário, né? E a gente espera exatamente com essa participação do doutor Djalma ter auxiliado você que acompanha aqui o nosso Jornal Integração, que acompanha a Atitude FM, a compreender melhor, né, essa situação, esse ato, né, que tem sido noticiado, exatamente essa ação de investigação judicial eleitoral que foi impetrada pela coligação do ex-prefeito Dimas Cruz, derrotado nas últimas eleições, contra a coligação vencedora, coligação da prefeita doutora Gorete Caetano, aqui no município de Itapajé. Só refrescando aqui a sua memória, né, nós inclusive ontem trouxemos a participação do advogado do ex-prefeito, doutor Dimas Cruz, né, o doutor Pedro Cavalcante Neto. Trouxemos também a participação do Dr. Cid Lira Braga, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o sindicato que está no centro dessa peça jurídica, dessa ação judicial, visto que exatamente o questionamento, grande questionamento feito exatamente a argumentação da acusação, né, da coligação do ex-prefeito Dimas Cruz, é de que o sindicato teria, com toda a sua estrutura, sido utilizado em benefício da candidatura da doutora Gorete Caetano. Né? Nós não trouxemos aqui a participação ou a manifestação da doutora Gorete ou da sua assessoria jurídica, porque os mesmos não quiseram se manifestar até esse momento. Mas acredito que você tenha agora, com a participação do doutor Djalma, e aí a gente conclui exatamente, né, o acompanhamento, a apuração nesse primeiro momento desses atos, compreendido melhor sobre essa situação.